Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí. Aqui você conhece um pouco mais os trabalhos feitos pelos vereadores da cidade. E a convidada da edição de hoje é a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Bom, presidente, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vinda aqui ao programa Espaço Parlamentar. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui me apresentando para a população de Jacareí. Nesse um ano quase do seu mandato como vereadora e conciliando com o de presidente, como é que tem sido a sua adaptação a essa legislatura? Como é que a senhora tem sentido aí essa parte mais administrativa como presidente? O que a senhora poderia falar sobre isso? Olha, é um desafio muito grande a gente dividir responsabilidade, né? Porque assim, mesmo eu sendo eleita presidente da casa, eu não deixo de ter a responsabilidade enquanto vereadora e também fazer o papel de vereadora, né? Que é fazer projeto de lei, estar presente na comunidade, discutir assunto referente à política pública da cidade, acompanhar o executivo, o que a prefeitura está fazendo de bom para o cidadão, né? E a gente vê que tem muitos equipamentos públicos, né? Os postinhos médicos, as creches, as escolas, né? Então tem muito equipamento público na cidade que tem que ter o olhar e o acompanhamento do vereador, né? O vereador, ele é o olhar e a voz do povo, né? Então, esse é um desafio muito grande. Mas, assim, tem sido assim, muito gratificante pelos respaldos que a gente tem na rua. Que o pessoal está elogiando o trabalho, está entendendo que a gente está fazendo o papel que a gente tem que fazer, com muita seriedade, com muita responsabilidade. E quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, né? Então, é isso que eu estou vivendo nesse um ano, né? É um divisor, assim, né? Tem hora que eu tenho que me posicionar como presidente e tem hora que eu tenho que ser vereadora, né? Eu sinto muita falta de estar muito mais nas comunidades, né? Mas eu tenho, assim, tendo buscado um vínculo, uma aproximação muito com a liderança da Associação de Moradores de vários bairros da cidade, e cada um se doando para o bairro, se doando para a cidade, tem acompanhado muito os projetos do Executivo, então tem dado tempo. Mas, assim, é trabalho dobrado, né? Mas muito gratificante. Era tudo isso que eu pensei mesmo, né? E é o papel da gente mesmo, né? Olhar e discutir a comunidade num todo. Essa parte administrativa, que é o que o presidente da Câmara precisa fazer, pesa quanto nessa hora de dividir o trabalho de vereadora, de ir para os bairros e de ter que ficar aqui no escritório assinando documento, papelada? Então, como eu falei, é assumir responsabilidade e seriedade. Por exemplo, enquanto presidente da Câmara, eu sei das minhas responsabilidades junto ao administrativo da casa, as responsabilidades junto ao legislativo, atenção à Secretaria de Comunicação, da TV, né, tudo, todo gasto, todo o que vai ser feito dentro da Câmara Municipal tem que ser portado à presidência, né? Então, esse trabalho, a questão presencial é necessária mesmo. Então eu não posso falar assim, eu vou tirar 15 dias de recesso, que vereador não tem férias e não ganha para as férias, então não tem 13º. Então, mas assim, eu vou tirar 15 dias de recesso. Enquanto presidente de Câmara, eu não consigo fazer isso por conta que a gente tem as folhas de pagamento para fazer, tem os compromissos contratuais, né, para efetuar os pagamentos, né? Então, assim, mas assim, nessa questão de presidente da Câmara, o que me deixa muito, assim, livre e sossegada é saber da responsabilidade das diretorias, né? A gente vê que a Câmara Municipal de Jacareí, ela é um exemplo de equipamento público do Vale do Paraíba, até de São Paulo, né? Pela organização, pela seriedade. A gente, quando vem o Tribunal de Contas aqui, é elogiado a organização nos processos, né? Então eu tive acompanhando nesses 9 meses aqui, então a gente já recebeu o Tribunal de Contas, a gente só viu tecer elogios, a gente vê a responsabilidade dos funcionários. Lógico que nem todo mundo é perfeito, assim como eu também não sou perfeita, né? Mas assim, na questão de presidente da Câmara, eu me sinto assim, confortável, porque eu confio na diretoria e confio também no trabalho dos funcionários, cada um que sabe o que tem que fazer. Muitas vezes a gente que é gestora maior, né, a autoridade maior aqui da Câmara, às vezes não é bem entendida por todo mundo, são 160
funcionários na Câmara, então isso é passível de entendimento, não agrada todo mundo, né? Então, mas eu tento fazer o meu papel com máxima atenção, responsabilidade, buscando ser a mais justa possível e também dar essa confiança à secretária administrativo, legislativo, consultor jurídico, setor de comunicação e jurídica, que é novo na Câmara, né? Então essa integração aqui está sendo muito assim, uma experiência nova para mim, mas assim, eu fico muito confortável pela responsabilidade e doação de todos os servidores aqui. Então eu fico feliz nisso. Mas assim, eu fico livre também para fazer as coisas, né? Então, mas isso me acarreta mais o período noturno, porque muitas coisas eu levo para assinar em casa, né? Então tem muitos documentos, contrato. A responsabilidade do contrato eu não posso deixar só para a Secretaria Administrativa, o pessoal da gerência de licitações, todos muito responsáveis, mas também eu tenho que dividir a responsabilidade de acompanhar, então eu tenho que levar para casa, contrato, fazer leitura, a gente discute muito, por enquanto nós estamos nos dando muito bem. Então eu tenho que dividir esse tempo meu da noite com os processos internos da Câmara, porque assim, o tempo durante o dia eu tenho que prezar de visitar, atender os munícipes no meu gabinete, conversar com liderança. O objetivo meu sempre é focado no coletivo. Então a gente recebe sindicatos, lideranças de bairros, no gabinete, associação, entidades. Então assim, eu fico muito feliz quando eu sou procurada para a gente discutir o coletivo. Então é muito positivo isso. E a convivência com os outros vereadores, a senhora como presidente, a gente vê que às vezes até durante a sessão a senhora tem que chamar a atenção de alguns vereadores porque extrapola o tempo ou fala de um assunto que não é para falar na hora, que fica parecendo até uma professora chamando a atenção da classe ali. Como é que a senhora administra essas situações para não ferir, né, o ego de alguém que está precisando chamar a atenção ali, um vereador? Como é que a senhora lida com isso aí? Então, assim, é o ofício de ser presidente da Câmara. Eu acho que, assim, eu tenho tido muito respeito, respaldo de todos os vereadores, a gente conversa muito, quando precisa eu vou no gabinete deles, a gente troca ideias, quando precisa chama para reunião, a gente tem feito várias reuniões com o coletivo, né? Assim, não tem, enquanto presidente da casa, para mim não tem situação e oposição, aqui somos todos vereadores. Todos nós somos representantes do cidadão da cidade de Jacareí. Então, acho que eles têm tido essa maturidade, eu tenho tido o respeito deles, e eles sabem, muitas vezes ali, aqui é a casa da lei, então nós temos um regimento, né? Então, às vezes, lógico que sempre é como uma sala de aula, né? Como você falou, professora, né? É como uma sala de aula, a gente tem que pôr disciplina. Então, assim, e tá lá escrito, não é eu que estou querendo. Não é a Lucimar, presidente da Câmara, que tá, não, você fala, corta. Então, acho que todo mundo tem que falar. É uma coisa que eu coloco muito, é que cada vereador, ele tem que ser consciente do que ele fala e depois tem as consequências. E as consequências não é ditada pela presidente da Câmara. As consequências e a ação que vai ser tomada está bem descrita no regimento que todos têm conhecimento e que todos têm fato. Mas é interessante porque a gente vê em sessões que é mais... tem maior discussão, porque cada um que faz o projeto, ou individual, ou coletivo, é como se fosse um filho. Então, a gente tem que zelar, proteger aquele filho. Embora, às vezes, há um exagero na proteção, mas o autor tem que proteger o projeto que fez, né? E assim, mas até agora, assim, não houve... lógico, eu não vou mentir que cada sessão... eu acordo mais cedo para vir mais, assim, faço as minhas orações para aquele dia, para serenidade, porque ali tem que ter serenidade, paciência, respeito por todos os vereadores, mas eles têm que entender que nós temos um regimento para ser cumprido, né? Então, falar bravo, quem me conhece já sabe que eu sou assim mesmo, mas o falar bravo não é no sentido de respeito, nem de que eu quero demonstrar que eu sou autoridade ali. Mas é questão que é da minha personalidade, é seriedade, responsabilidade, não tem como eu separar isso, e ali eles entendem, né? Então, por enquanto, assim, está sendo assim, eu fico feliz porque tem 9 vereadores novos fazendo a mesma experiência, mesmo eu tendo 25 anos de experiência no poder público como servidora,
trabalhei em várias secretarias da prefeitura, mas mesmo assim, ser vereadora, estar do outro lado, executando e cobrando o executivo, é diferente. E essa experiência nós estamos trocando com os novos vereadores novos, né? E cada um tem uma bandeira de luta, cada um tem uma maneira de pensar. Eu acho isso salutar, porque a política é o campo da discussão. É o campo, só que nós temos que pensar muito, porque o nosso favorável ou contrário pesa na sociedade. Ela pesa para o cidadão. Então eu tenho essa consciência, né? A senhora falou agora há pouco das visitas dos munícipes ao seu gabinete, e muitas vezes o cidadão, até que votou na senhora, não sabe realmente qual é o papel real do vereador. Muitas vezes vai no gabinete falar para asfaltar uma rua, dar um emprego, e esse não é o papel. Como é que a senhora, quando vai falar um não para a população, tem que falar com um jeitinho para explicar como é que é o papel do vereador? Como é que a senhora administra essa situação quando a pessoa vai lá e o papel do vereador não é de atender daquela forma a pessoa, né? Então, essa questão, a cultura do assistencialismo na visão do papel do vereador é visível, acho que isso é até na sociedade brasileira, né? Então, infelizmente, muito vereador se aproveita disso, né? Porque ele sabe que é uma maneira de cativar o eleitor. E, infelizmente, nossa educação não está politizando, né? Não se discute muita política, discute o favorecimento. A sociedade hoje é uma sociedade que ela prega o individualismo, ainda não combatemos os preconceitos. Então, tem muitas coisas a ser pensada. Então, quando vem alguém nesse sentido, e é uma coisa que eu cobro muito dos meus assessores, eles sabem muito disso, que nós estamos ali para atender o cidadão, dar as informações corretas, saber encaminhar ele para ele usar os serviços da rede pública. Então, nós não estamos ali para ligar, marcar consulta, para fazer isso. Então, a gente tem aqui para indicar. Olha, você vai procurar o setor de regulamentação do SIM, você vai falar com aquela pessoa que é supervisora e vai expor o seu problema. Então, quem agenda, quem marca, tem que ser. Porque se a gente a gente tem que ensinar o caminho, por conta que eu estou aqui de passagem enquanto vereadora, né? Hoje eu estou vereadora por 4 anos, né? Então, a gente tem que ensinar. Então, o meu papel é ensinar, mostrar responsabilidade, que nem já teve cidadão que saiu bravo do meu gabinete, porque veio tirar cópia de contrato de locação, de contrato de voo escolar. Queria 200 cópias. Eu falei assim, senhor, eu não posso tirar para o senhor, porque isso não é papel do vereador. Ah, mas sempre tiraram para mim. Eu falei, mas aqui não é sempre. Eu não posso fazer isso para o senhor, né? Embora a gente tenha uma cota suficiente de xerox, mas eu acho que não é para isso. Então, como eu falei, o meu foco é no coletivo. Então, eu procuro usar essas cópias para ajudar a comunidade, informações para a comunidade. Então, é esse meu foco. Mas essa maturidade, muitas vezes, até nem o próprio legislador tem. Né? Que a gente está favorecendo a aculturação do assistencialismo. E acho que a gente não é isso, né? A gente tem que fazer as pessoas gostarem de política. Então, como que a gente faz o cidadão gostar da política? É ele saber que ele tem o direito e tem o caminho para ele ir receber esse direito, que o caminho ou atende bem da prefeitura, dependendo do que ele quer. Se for questões médicas, o caminho é procurar o postinho, a UBS. Se for mal atendido, porque eu, enquanto servidora pública há 25 anos, eu sempre respeitei muito o cidadão. Então, assim, eu acho que o funcionário também tem que entender isso. Ele é um servidor. Então, ele tem que ser bem atendido com respeito. A gente tem que ter uma certa paciência do outro lado, porque a gente não sabe o que o cidadão está vivendo, né? Então, acho que o caminho, muitas vezes, é conversar. Se for mal atendido, procura o supervisor. Então, é esse o caminho, é ensinar o caminho. Então, eu cobro muito da assessoria, dar os caminhos e as informações certas, né? E assim como o papel do vereador, um dos papéis do vereador é fiscalizar o poder executivo, que é o prefeito, caberia à população também fiscalizar os vereadores, né? Que também é uma situação
bastante, que a gente quase não vê, porque tem aquela famosa consciência política. Por exemplo, tem muita gente que votou na senhora e já esqueceu que votou na senhora, nem vem na sessão ordinária, nem cobra mais. Como é que a senhora vê que a gente poderia melhorar um pouquinho essa situação da conscientização política, até por essa cultura do assistencialismo que a senhora passou por esse assunto? Eu penso assim, Rodrigo, eu acho que é uma questão de mudança de hábito, né? Por exemplo, hoje a gente está vendo aí a crise política, de perfil de políticos, né? Então eu entendo assim, eu sempre acompanhei o candidato que eu votei, sempre acompanhei. Agora, eu vou usar eu como exemplo, né? Hoje eu tive 2.305 votos. Eu só imagino, se eu entrei para brincar de ser política, imagina de 2.305 votos, se 1.000 pessoas, não precisava nem ser os 2.305 votos, se 1.000 pessoas, 1.000 eleitores, eu votei na Lucimar, eu tenho direito de cobrar, tem mesmo, né? Então, assim, imagine 1.000 pessoas, eu fiz um projeto que não agrada a população, vamos supor que é para agradar o prefeito, vamos supor assim. Então, daí, imagina essas 1.000 pessoas me cobrando da minha atitude. Imagine eu usar abusivamente os benefícios que eu tenho da Câmara Municipal, que é imposto pago pelo povo. Então, eu estou lá dando um mau exemplo. Imagine 1.000 pessoas, 1.000 eleitores cobrando, você está gastando muita gasolina, ou você não está saindo do seu gabinete, olha, você não está fazendo nada pela população, né? Então, ou eu ia buscar ser uma boa vereadora, ou eu ia desistir de ser vereadora. Então, eu acho que um pouco é a cobrança do eleitor, do valor do seu voto. Porque hoje só vai mudar essa sociedade e esse cenário político, infelizmente, se o eleitor começar a cobrar mais. E pode vir assistir a sessão aqui no plenário. Sim. Tem a TV Câmara que passa a sessão ao vivo e reprisa várias vezes. Tem as reuniões de comissões que a população pode acompanhar e praticamente ninguém nunca vem, né? E são ferramentas que a população precisa usar. Então, esses equipamentos de comunicação, que nem você está falando, que nem eu estou falando, a Câmara Municipal hoje é um exemplo, né? Eu sou favorável que a sessão fosse à noite, por conta, a minha defesa é o seguinte, mesmo sabendo que nós temos a TV Câmara, a TV pública da cidade, que reprisa 6, 8 vezes a sessão de Câmara, a qualquer horário, às vezes eu acordo me vendo de madrugada, né? Então eu acho assim, independente disso, eu acho que, por exemplo, eu vou fazer um projeto, vamos supor, para os professores. E sendo durante o dia, eles não podem vir aqui acompanhar a defesa e a eleição do projeto. Se for à noite, lógico que não vai vir todo mundo, mas vai vir um grupo para representar essa categoria. E outra coisa também, eu tenho que dar o direito ao cidadão que paga a TV Câmara, que paga os nossos gastos. Eu cheguei cansado, mas hoje eu sei que está passando a sessão de Câmara da minha cidade. Então, eu chego, tomo meu banho, janto e sento para ver a sessão de Câmara. Passa a ser um programa de totalmente interesse público para o cidadão assistir. Então, essa é a minha defesa. E por que isso não foi adiante? Por que esse projeto de levar a sessão para a noite não prosperou? Então, esse projeto foi pensado, mas em discussão com o coletivo, a maioria... Não aceitou. A maioria não, 95%, né, não aceitaram porque hoje, assim, não vou dizer que está cômodo, né? Está mais favorável, né, ser durante o dia. Daí a desculpa mas vai ter que ter honorários para a Câmara, tem que pagar hora extra. Mas eu acho que é a questão de valores. Então, mas é o que eu penso. Então eu penso dessa forma, eu acho que a gente está aqui para servir, tem que ser vereador 24 horas. Esse é o meu pensamento, da vereadora Lucimar Ponciano, né? E uma coisa também que eu acredito, se o meu perfil é ser política, eu me sinto preparada para ser política, eu sou a favor de uma única reeleição, seja para prefeita, vereador, governador, presidente da República.
Não ficar estendendo o Não mandato. ficar, 20 porque anos como vereador. hoje confunde-se, né? Pensa que ser vereador, ser um político, é uma função que você perpetua. É como se fosse assim, olha, eu vou ser política para aposentar como política. Coincidentemente, nesse meu pensamento, né? Se a população achar que eu mereço uma nova oportunidade de ser vereadora, eu me aposento daqui a 8 anos, porque eu já tenho 31 anos de trabalho registrado, né? Então não vai ser porque eu vou ser vereadora, 8 anos eu aposentei, não é nada disso. Então, mas assim, é o que eu penso, é o que eu penso e é o que eu defendo também. Não sou favorável a essa continuidade, não, e para mim é muito sério estar aqui representando muitas pessoas que não têm voz, não têm vez. Tá certo, a gente vai fazer então um rápido intervalo no nosso programa. O Espaço Parlamentar volta daqui a pouco com a presidente da Câmara Municipal, Lucimar Ponciano, do PSDB.